Olá, turma! Nossa aula de hoje vamos falar sobre hábitos alimentares. Então, diversos fatores contribuem para a preservação da nossa saúde, e principalmente a questão da alimentação. Então, tudo que a gente come está relacionado à questão da nossa saúde. Então, assim como o nosso organismo precisa de oxigênio, ela necessita também de uma variedade de alimentos para que os órgãos trabalhem bem. Por isso, o que comemos é fundamental. Comer muitas vezes ao dia um só tipo de alimento, por exemplo, como sanduíche, salgadinhos, não é bom para o nosso organismo, não é bom para o nosso corpo. E isso acaba se tornando ruim, porque dificilmente esse alimento ele terá todos os nutrientes em quantidade adequada ao equilíbrio do nosso organismo. Então, o segredo é manter uma dieta que no conjunto ofereça um bom balanço de proteínas, de gorduras, de carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e etc. Nós só conseguimos isso variando bastante a nossa alimentação. Então, os alimentos são ricos em vários nutrientes, que podem ser classificados em vários grupos diferentes. E hoje nós vamos ver esses nutrientes e esses grupos, né? Quais são esses grupos que o nosso organismo necessita. Então, o primeiro são os carboidratos. Então, os carboidratos, eles são responsáveis por fornecer energia para o nosso organismo. Eles são convertidos em energia bem rapidamente. Por causa disso, por exemplo, os atletas, eles preferem alimentos ricos em carboidratos. Por quê? Porque dão mais energia ao corpo. Quais são esses organismos? Tem o macarrão, batata doce, batatas, sucos, doces, cereais. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, aí o excesso desse organismo ficará armazenado como gordura. Então, os açúcares ou os carboidratos geralmente com sabor doce são encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho e em várias frutas e em vários outros alimentos. Então, os carboidratos são os responsáveis por nos fornecer energia. Temos também as gorduras, também chamadas de lipídios. São fontes de energia para o nosso corpo, armazena com mais facilidade. Quando não estão sendo usadas, elas ficam em depósitos embaixo da pele. Entre os alimentos, né, aquela famosa gordurinha que fica no nosso corpo, são os lipídios. Então, entre os alimentos ricos em gordura, nós temos os óleos, a manteiga, margarina, nozes, leite integral. Temos vários outros alimentos aí que possuem gorduras. Nós temos também as proteínas, né? As proteínas são essenciais para a construção de novas células e particularmente importantes quando estamos em fase de crescimento. Elas consertam ou refazem células que estão gastas ou ficaram machucadas. E os principais alimentos considerados fontes de proteínas são de origem animal, que é a carne, bovina, aves, peixes e ovos, mas alguns vegetais também possuem proteínas. Qual a função dela? Tem função estrutural, ajuda na proteção da quebra de cabelo e de unha, tem na função hormonal, questão da insulina, ajuda na defesa do corpo, produz anticorpos para resistência, questão do músculo, ajuda também no transporte de oxigênio e gás carbônico e ajuda também na aceleração de reações químicas. Temos também as vitaminas. As vitaminas são as substâncias que participam do processo de liberação de energia do organismo. Elas estão presentes nas frutas e nas verduras. Elas também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos. As exceções são as vitaminas D,
que é a vitamina D, ela é sintetizada no organismo em escala limitada. Tem as vitaminas B, B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana do intestino. Então, as vitaminas, elas são substâncias que participam no processo de liberação. São encontradas nas frutas e nas verduras. Na próxima aula, a gente vai ver cada uma delas diferente, qual a função e o que causa sua ausência. Nós temos a vitamina A, B, C, E, K, D e assim por diante. E temos também a água e os sais minerais. E como não poderia faltar, né? Porque a água é um produto essencial, né? Se encontra de forma natural, também se encontra em vários alimentos, em algumas frutas, verduras. Se constitui como alimento fundamental ao corpo, assim como os sais minerais, o sal de cozinha. Claro que o sal é necessário ter uma dosagem, não se pode estar usando em excesso. E a gente pode dividir os alimentos em 3 grupos. Nós temos o grupo dos energéticos. Se você observar, temos aqui os energéticos, né? Essa é a parte verde, que exatamente estão os carboidratos. E esse vermelho aqui são os extras, energéticos extras, que são ricos em açúcares e gorduras, fornecem energia e calor ao nosso corpo. Nós temos os reguladores, que contêm vitaminas e sais minerais, são os alimentos ricos neles, né? Conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certas doenças, tá? Aqui os reguladores. E temos os construtores, ou o que a gente chama de plásticos, que são ricos em proteínas, são necessários ao crescimento e à reposição do que foi gasto pelo corpo. Em caso de ferimentos, são as proteínas que reconstituem os tecidos. E temos os extras, né, que são as gorduras, que também são fontes de energia. São energéticos, mas que é necessário se consumir em pouca quantidade, tá certo? Então, nós temos aqui os carboidratos, temos aqui as vitaminas e sais minerais, temos as proteínas e temos as gorduras. E simplesmente não dá para viver sem alimento, né? São eles que nos fornecem energia e nos ajudam a crescer. Por isso é necessário que a gente faça uma variação na nossa alimentação, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje sobre a importância dos alimentos. Vamos estar aqui debatendo mais sobre eles, tá bom?